Senhor, por mais um dia, te agradecemos por esse momento aqui, por essa natureza. Muito obrigado pelo privilégio de sermos gente nesse lugar, nessa noite. Nos abençoa, fala conosco. Diante de cada coração e cada mente que veio para cá, que o Senhor possa nos falar algo precioso nesse momento aqui. Vem pro caminho dançar, vem pro caminho legal. Vem pro caminho legal, vem pro caminho dançar. Transporta pro jardim do reino celestial, do seu amor. Do reino celestial, do seu amor. Transportar pro jardim do reino celestial, do seu amor. Do reino celestial, do seu amor.
celestial do seu amor. Do reino celestial do seu amor. Contra toda dor, contra toda dor. Maravilhosa graça.
Tudo demais é nada quando não sacia. Tudo demais é nada quando não completa. Tudo demais é nada quando é eternamente inútil. Nada demais é tudo se isso me vicia. Nada demais é tudo se isso me dispersa. Nada demais é tudo se isso é extremamente fútil. E o que eu quero é o sossego e não o desespero. Faz algo em mim que só tu podes fazer, meu bem. Quer tocar no meu coração o seu amor que faz em mim o que só tu podes fazer, meu bem. Tudo demais é nada quando não sacia. Tudo demais é nada quando não completa. Tudo demais é nada quando é eternamente fútil. Nada demais é tudo se isso me vicia. Nada demais é tudo se isso me dispersa. Nada demais é tudo se isso é extremamente fútil. E o que eu quero é o sossego e não o desespero. Faz algo em mim que só tu podes fazer, meu bem. Quer tocar no meu coração o seu amor que faz em mim o que só tu podes fazer, meu bem. E o que eu quero é o sossego e não o desespero. Faz algo em mim que só tu podes fazer, meu bem. Quer tocar no meu coração o seu amor que faz em mim que só tu podes fazer, meu bem. Vamos junto. E o que eu quero é o sossego e não o desespero. Faz algo em mim que só tu podes fazer, meu bem. Quer tocar no meu coração o seu amor que faz em mim o que só tu podes fazer, meu bem. Não sei quantas histórias você já ouviu falar sobre a Páscoa,
sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus. Talvez você veio para cá sem deixar de acreditar que essa história é o conto da carochinha mais bem contado que você já ouviu. Mas eu queria te convidar a deixar essa música falar contigo, conversar contigo nesse momento, e abrir teu coração e os teus ouvidos para ouvi-la com muito carinho, tá bom? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, eu corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, eu corro pra você, seu amor me chama, me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. E eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, eu corro pra você, seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Paizinho, muito obrigado por mais um dia de vida, Paizinho. Sim, em meio a tantos traumas, tantas dores, muito obrigado por nos dar um
oportunidade de ressignificar, Senhor, e de poder construir coisas novas, mesmo em cima de velhos entulhos, mesmo em cima de marcas negativas. Me ensina, nos ensina a deixar na cruz aquilo que a gente não pode carregar, mas que por causa do teu amor, não só o mundo virou de cabeça para baixo, Senhor, mas também alguns anseios, medos e coisas impossíveis que parecem que até hoje me sufocam. Muito obrigado porque a tua morte na cruz nos ajuda a suportar e a continuar caminhando. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Ixi, tá todo mundo sem janta ainda, né? Entendo. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente se apresentar, eu quero saber quem está chegando aqui pela primeira vez, conhecendo esse movimento pela primeira vez. Tem alguém? Levanta a mão aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Uma salva de palma, quem já é de casa aqui, né? Para essa galera que está vindo pela primeira vez. Cara, é um prazer receber vocês aqui. Sintam-se abraçados pela nossa equipe. Eu vou pedir para que você continue com o teu braço levantado, que alguém da equipe do Sal vai chegar até você já já para te entregar um presentinho de boas-vindas, tá bom? E enquanto isso, vou falar um pouquinho da gente. Nós somos o Sal, que é um movimento da juventude da Igreja Batista Central. E a gente se encontra aqui há mais ou menos 15 anos, né? Através da música, da palavra, da oração, trazer um pouco de acolhimento, né? E de uma palavra de paz também para todas as pessoas que convivem aqui com a gente. Então, você que está vindo pela primeira vez, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um prazer receber vocês. Mais uma vez, sintam-se abraçados por nós. E eu te convido a voltar e trazer mais 10 junto com você para conhecer esse movimento também, tá bom? A gente está aqui toda segunda-feira, a partir das 20 horas, nesse movimento e nessa vibe aqui, beleza? Dando alguns recadinhos importantes, que a gente sempre reforça todas as segundas-feiras. A primeira, em relação à segurança, né, a gente pede para que as escadas, né, o acesso vermelho, não sejam ocupados por questão de segurança, né, para a galera poder circular, já considerando que onde a gente senta na arquibancada o espaço é um pouquinho maior, é perigoso alguém cair. Então, para evitar acidente, a gente pede para que a escada vermelha ela seja liberada para a circulação de todos, tá bom? O segundo recadinho é em relação à nossa responsabilidade social. A gente sempre reforça isso todas as segundas-feiras. A gente prioriza devolver esse espaço aqui que é público. E a gente sempre fala, ele é público e é nosso, né? Então, se é nosso, é da nossa responsabilidade de manter ele ok para que outros possam utilizar. Então, você que está com a tua água de coco, tua garrafinha de água, saquinho de pipoca, por gentileza, ao finalizar, leve para o lixo, tá bom? Porque quando a gente encerrar esse movimento aqui, a gente quer entregar isso aqui bem ok para que outros possam usar também, tá bom? O terceiro recadinho é em relação à nossa rede social. Então, você que ainda não conhece o Sal, ainda não nos segue nas redes sociais, fica um convite, né? É somos.sal. E lá você vai ter acesso também a outros encontros da juventude da Igreja Batista Central, né? A gente se encontra aqui toda segunda-feira às 8 horas, mas também no decorrer da semana acontecem outros encontros. Um deles é o GR, né, que são grupos de relacionamento que acontecem de casa em casa por toda a cidade de Fortaleza e região metropolitana também. Então, você que quer conhecer um pouquinho mais, quer se aproximar dessa galera, tá aí o convite, né, de você conhecer um pouquinho do GR. Tem também a sala de oração, todas as quintas-feiras, às 21 horas, através da plataforma Google Meet, né? Então, é online. Tá aí um convite, caso você queira estar somando com a gente em oração. E também o Clubão Bíblico, que é um encontro da juventude que acontece de 15 em 15 dias, com o intuito de entender, né, e estudar um pouco mais da palavra de Deus. Então, Jenny, gostei, né? Estou interessado. Só acessar @somos.sal, que no nosso Instagram tem um Linktree para te direcionar para uma desses movimentos, tá bom? Então fica aí o convite para você que quer chegar mais perto e conhecer um pouquinho mais desse movimento da juventude da Igreja Batista Central, tá bom? Obrigada pela atenção, galera. Espero que vocês estejam curtindo e recebendo aquilo que papai está preparando para nós nessa noite. Vou convidar aqui o Davi Lago, que
vai estar nos abençoando nessa noite com a palavra. E é isso. Obrigada, pessoal. Boa noite, Sal. Boa noite, Fortaleza. Jesus, ele ensinou como que nós podemos lidar com a ansiedade. No Sermão do Monte, ele ensina, Mateus 6, verso 25 a 34, ele nos ensina como é possível vencer a ansiedade. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. E nessa pandemia, 2 anos seguidos, quantas pessoas ansiosas? Existe uma pesquisadora do Rio de Janeiro, o nome dela é Regina Novaes, é uma socióloga, ela é uma das maiores autoridades acadêmicas sobre a juventude brasileira. E ela fala que os jovens no Brasil têm 3 grandes medos, 3 grandes ansiedades comuns ao jovem aqui do Ceará, ao jovem lá de São Paulo, do Amazonas. Quais são esses 3 medos, essas 3 ansiedades, independentemente da classe social, do estado, são medos comuns. Primeiro, o jovem brasileiro, a jovem brasileira tem medo de morrer precocemente de forma violenta. Esse é um medo. O medo de uma bala perdida, o medo de estar saindo com os amigos, acontecer um acidente. É um primeiro medo dos jovens. O segundo medo de todos os jovens brasileiros, comum aos jovens brasileiros, é estar desconectado num mundo conectado. Você sabia? A juventude brasileira é a 3ª maior usuária da internet. Só perde para Estados Unidos e Índia. O jovem brasileiro é o 3º que mais utiliza Facebook, Instagram. Então, há esse medo de estar desconectado, num mundo conectado, há uma ansiedade. E a 3ª grande ansiedade dos jovens brasileiros é ficar desempregado, desempregada. Estudar, 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 se esforçar, de alguma maneira tentar um emprego, não conseguir o emprego. Vivemos num mundo com pessoas ansiosas. Uma vez eu estava conversando com um homem que veio falar e falou, Davi, eu estou com tanto problema, eu tenho tanto problema, mas tanto problema que se acontecer um problema novo, ele vai entrar no fim da fila de problema e vão demorar uns 3 meses para me preocupar com ele, porque eu estou sobrecarregado de coisas para resolver. E esse texto do Sermão do Monte, Jesus ele vai contra esse desespero. E ele vai apresentar pelo menos 3 razões para mim e para você não deixarmos nenhum tipo de ansiedade sufocar a nossa vida, sufocar o nosso coração. Primeira razão que Jesus diz, que Jesus ensina, é que a ansiedade não acrescenta nada, ela suga a sua energia de hoje e não resolve o problema de amanhã. Porque ele disse assim, qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja ao curso da sua vida? Quem, por mais que se preocupe, resolve alguma coisa? Então a primeira coisa que Jesus ensina é que a ansiedade é irracional. Ela vai drenar a tua energia, tirar a tua energia e não vai resolver o suposto problema. Quando eu tinha 5 aninhos, o meu pai prometeu para mim que ia me levar um dia para pescar. Eu sou lá de São Paulo, menino criado em apartamento, em casa, não tive o privilégio de ir para a praia quando eu era criança. E o meu pai falou um dia que ia me levar para pescar. E eu fiquei todo feliz, e eu fiquei ansioso para chegar esse dia. E aí, era segunda-feira, pai, você vai me levar, é amanhã que a gente vai, meu pai, filho, é sábado. Terça-feira eu perturbando meu pai, é amanhã, filho, hoje é terça-feira, amanhã é quarta, é só no sábado. E eu fiquei, gente, a semana inteira perguntando para o meu pai, querendo ir pescar, ansioso. Quando foi sexta-feira, a véspera do dia de ir pescar, eu fiquei todo empolgado, não dormi. Eu e meu irmão Lucas, eu fiquei pescando meu irmão no quarto, e nós ficamos olhando lá os equipamentos, a massinha colorida para pegar o peixe, e não sei o que lá. E eu fiquei 2 da manhã acordado, 3 da manhã acordado, 4 da manhã acordado, até quase 5 da manhã, e aí eu desmaiei de sono. E meu pai foi me chamar e eu não consegui acordar. E meu pai foi me chamar, eu estou até hoje dormindo, eu nunca fui pescar, me leva para pescar, tem misericórdia de mim.
Até hoje eu não fui pescar, eu sou uma pessoa traumatizada, me ajuda, porque esse é um exemplo de como que a ansiedade, ela te deixa sem forças para quando chega o momento sério, para quando chega o momento de usufruir. A ansiedade vai corroendo a tua paciência, ela vai corroendo a tua energia. E Jesus falou, qual de vocês, por mais que se preocupe, acrescenta uma hora à sua vida? Então Jesus ensina essa primeira razão. A ansiedade só destrói tua energia. A segunda razão que Jesus dá para você não deixar a ansiedade dominar a tua vida é que a ansiedade fecha o teu futuro. Jesus ele falou assim, homens de pequena fé. Por que vocês ficam tão preocupados então? Homens de pequena fé, pouca fé, desesperança. Jesus ele fala assim, o amanhã vai trazer as suas preocupações. Mas vocês estão tão preocupados hoje que vocês não vivem nem o hoje, muito menos o amanhã. Vocês estão fechados para o futuro. Então a segunda razão para você não deixar a ansiedade destruir teu coração é porque ela fecha o teu futuro. Já viu uma pessoa cínica? A pior coisa que tem é uma pessoa cínica. Você chega para ela feliz, você quer contar uma novidade, a pessoa ela é pessimista. Sabe qual que é o prazer do pessimista? Ver você triste. O pessimista, ele fica satisfeito quando você fica triste. Esse é o pessimista. Tem gente que é tão chata, que os amigos imaginários abandonam a pessoa, pelo amor de Deus. A pessoa mora sozinha em casa e foge da própria casa, ela não se suporta. Gente que tudo reclama, você chega para ela, e aí, como é que está o coração? Batendo, o coração está batendo. A pessoa está patada, a pessoa, ela é estúpida, ela não tem sensibilidade. Jesus fala que a ansiedade transforma você numa pessoa sem visão. Guarda isso no teu coração. Você é do tamanho da tua visão. Enquanto você tiver horizonte, você é uma pessoa que sonha, que continua. A beleza da praia é essa, você vê o horizonte, a vista perde na linha do horizonte do mar. Quer dizer, agora quando você perde esse futuro, essa perspectiva, você se torna uma pessoa cansada e cansativa. Jesus fala que a ansiedade fecha o futuro. Essa é a segunda razão para você não deixar a ansiedade destruir tua vida. E a última razão que Jesus coloca é que a ansiedade te deixa ingrato. Você sempre fica questionando e para de agradecer. Porque ele falou assim, são os gentios. O que é gentio? É quem está longe de Deus. Os gentios que ficam perguntando, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, e está o tempo inteiro reclamando e não usufrui de nada. Não aproveita uma amizade, não aproveita uma noite como essa aqui, com os amigos, com os colegas, não aproveita uma música, não aproveita o sabor de um suco, não aproveita nada. Jesus fala que a pessoa ansiosa está sempre reclamando. Teve uma vez que eu estava na faculdade, e aí eu ia descer assim com os meus colegas para o bandejão, a gente ia almoçar. E na hora que a gente estava descendo assim, eu escutei uma mulher falar com a outra lá na faculdade. Ela falou com a outra assim, puxa, eu podia ter 10 reais, eu podia ter 10 conto para comer um negócio ali no bandejão, eu podia ter 10 conto para comer um negócio ali. Aí eu escutei a mulher falar isso e disse para os meus amigos, peraí que eu vou ali. Aí eu voltei assim, ó, querida, e aí eu tinha uma nota de 20 reais no bolso, eu peguei e dei 20 reais para ela. Falei, pega aqui, ó, almoça, come um negócio ali, e dei 20 reais para ela. Tchau, Deus abençoe. E aí quando eu voltei, eu escutei ela falar com a outra, por que eu não pedi 50? Ela pediu 10, eu dei 20 reais, ela estava reclamando que não ganhou 50. Então a pessoa que é ansiosa, ela nem percebe, mas ela está sempre ingrata, sempre reclamando. A ingratidão é uma coisa repulsiva. Não existe nenhuma religião do mundo que elogie a ingratidão. Não existe nenhum sistema ético do mundo que a ingratidão é uma virtude. Um dos raros consensos da humanidade. A humanidade não se entende, você sabe disso, que a humanidade não se entende. O que faz, quem acha uma coisa ruim. O som está alto, é abaixo, o som está baixo, né? Nada está bom. Mas essa é uma coisa que a humanidade concorda, que a pessoa ingrata,
ela é repugnante moralmente. Por quê? Porque ela é uma pessoa fechada, nada tá bom. Já viu gente assim? Citação, oh Deus, é o inferno agora, esse sol aqui que você está mandando. Aí chove, oh Deus, agora é o dilúvio, vai matar nós afogados, o que está acontecendo? Aí venta, oh Deus, esse demônio gemendo na janela, o que é esse vento uivando? Porque o problema não está no mundo, o problema está na pessoa, Jesus está dizendo. Na pessoa que é ansiosa, ela começa a questionar tudo. Nunca resolve nada, é incapaz de resolver um problema. É incapaz de ajudar alguém. Olha para os outros para, destruir, devorar os outros. Nunca olha para o outro assim, para amar a pessoa. Qual que é então a receita, o caminho que Jesus coloca? Porque Jesus, ele não é profeta do caos. Jesus, ele não vem apontar desafios, mostrar desafios e deixar a gente desesperado. Jesus nunca disse assim, eu sou o beco sem saída. Ele não disse isso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele apresenta então um caminho. E aqui nesse texto de Mateus 6, versos 25 a 34, Jesus mostra pelo menos 3 atitudes que eu e você podemos ter. 3 atitudes que nós podemos assumir para a nossa vida para enfrentarmos a ansiedade. E eu quero resumir essas 3 atitudes em 3 palavras. Pare, pense, priorize. Eu te convido carinhosamente, repita comigo essas 3 palavras. Pare, pense, priorize. Por favor, Sal, vocês estão, vamos lá. 1, 2, 3. Pare, pense, priorize. Olha só, primeira coisa, pare. Jesus fala assim, não andeis ansiosos. Ele repete a segunda vez. Mais uma vez vos digo, não andeis ansiosos. A terceira vez ele diz, não fiquem perguntando o que eu vou comer. Não fiquem perguntando o que eu vou beber. Não fiquem reclamando o que eu vou vestir. E aí ele diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Então a primeira coisa que Jesus ensina é colocar um não, um pare em algumas coisas na sua vida. Um dos pares é esse. Aprender a ficar um dia sem reclamar. Aprender a não fazer tempestade em copo d'água. Tsunami na tampinha do xarope. A pessoa que tudo que é problemático, ela amplia. Não. Basta cada dia. Não se sobrecarregar. Alguém já disse uma vez assim, que ansiedade é tentar viver 1000 dias em um dia só. Então Jesus, a primeira coisa que ele fala é não, pare. Você não pode fazer tudo no mesmo dia. Todos nós só temos 24 horas por dia. O tempo é democrático, é o mesmo tempo para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas. Então o que você vai fazer com o seu tempo? Você não pode colocar mais coisas do que é capaz de realizar. Então, tem coisa que a pessoa fica falando assim, não, o demônio me odeia. Não, o demônio fala, eu não tenho nada com isso, você que é desorganizado. Eu não tenho nada com isso, você que não obedece princípios básicos, porque se sobrecarrega. O telefone com um monte de gente que não precisa, e você tenta agradar todo mundo e não agrada ninguém, e fica ansioso. Então Jesus fala primeiro, não, basta. Aprenda a colocar limites. Quem vai perder não fazendo isso é você. Entende? No final das contas, quem fica doente é você. E Jesus está falando, você não tem necessidade de fazer isso. Você precisa ser curada, querida, da síndrome de salvadora do mundo. O salvador do mundo é Jesus. Você já viu isso? Hoje em dia tem café descafeinado, você já viu isso? Café descafeinado. Hoje em dia tem leite sem lactose. Em breve eles vão criar o pão desponzado. Mas nunca vai existir cristianismo sem Cristo. Quem salva é Jesus. Porque está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E às vezes você quer assumir o lugar de Cristo, você que quer ser crucificado, você não precisa ser crucificado, Jesus já foi crucificado, Ele já ressuscitou, ontem foi Páscoa, feliz Páscoa. Então essa é a primeira coisa, pare, tem coisas na sua vida que você precisa parar, tem coisas na sua vida que você que tem que colocar um limite, não é o outro que tem que colocar um limite, então pare. Mas Jesus não fala só isso, Ele diz pare, mas Ele diz pense. Jesus nos ensina a refletir. A fé não é oposta à razão. Pelo contrário, né?
Os cristãos não têm medo da ciência, foram os cristãos que criaram a ciência moderna, as universidades de Oxford, de Cambridge na Inglaterra, as universidades de Harvard. Quem foi Harvard? John Harvard foi um pastor que fundou a universidade que mais prêmios científicos tem ao redor do mundo. Então a fé cristã não é incompatível com o pensamento, pelo contrário. Você sabia que o Greenpeace, que é o movimento ambientalista mais importante, que mais ajuda na questão ecológica, ele foi fundado por um casal de cristãos Quakers, Dorothy e Arvin Stowe, que era um casal pacifista cristão, que juntamente com outros 5 ambientalistas, eles então desenvolveram a ideia do Greenpeace, que se tornou o que se tornou. Quer dizer, pessoas que refletiam no cuidado da natureza. Você sabia que a Cruz Vermelha, que é a maior agência humanitária do mundo, que ajuda nas guerras, agora lá na guerra na Rússia, né, invasão sobre a Ucrânia, a Cruz Vermelha ajuda os soldados. A Cruz Vermelha foi fundada por um cara chamado Henry Dunant, que era uma pessoa que amava Jesus, e que Jesus tocou a vida dele, ele refletiu sobre a situação da guerra, e falou, não é possível que só existem pessoas dispostas para ir para o campo para se matarem. Eu estou disposto a ir para o campo para ajudar as pessoas, para o campo de batalha. E ele colocou então uma cruz na roupa dele, a cruz vermelha, e falou, eu vou lá para ajudar as pessoas, eu vou lá para ajudar as pessoas. A Cruz Vermelha venceu já 3 prêmios da paz, o Prêmio Nobel da Paz. É a única instituição que é tricampeã do Prêmio Nobel da Paz. Então, a história mostra em 2000 anos que a fé cristã nos leva a pensar, a refletir. E esse é um dos momentos, um dos textos onde Jesus ensina isso. Ele fala assim, ao invés de vocês ficarem ansiosos, ele fala assim, olhe para os pássaros. Deus não cuida deles. Você já viu, Jesus fala, você já viu algum pássaro plantar, colher e armazenar no celeiro? Não. Alguém já viu um pássaro na fila do Banco Bradesco para pagar um boleto? Ele falou, não. Você já viu algum... Jesus ele usa uma linguagem irônica. Ele fala assim, você já viu alguma vez algum pássaro ajuntando comida? Nunca fez isso. Por que Jesus fala? Porque Deus cuida dele. O Pai Celeste cuida do pássaro. Aí Jesus fala, olhe para as plantas, olhe para os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam, mas eu digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma dessas plantas. E ele diz assim, essa planta existe hoje, amanhã vai ser jogada no fogo. O passarinho tem muito menos valor do que vocês. Aí Jesus conclui, pensem, se Deus cuida de um pardalzinho, se Deus cuida de um mato, Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Então essa é uma segunda coisa que é um antídoto contra a ansiedade. Primeiro, parar. Pare de reclamar. Pare de assumir compromissos impossíveis. Segundo, pense. Deus cuidou de você até aqui, 18 de abril, essa noite, no anfiteatro da Beira-Mar, no Sal. Você está vivo ainda, e alguma coisa você tem que fazer com a sua vida, apesar de todos os seus problemas, de todos os meus problemas, nós estamos juntos aqui nesse momento. E nós temos que pensar nisso. Deus tem cuidado de nós. Deus tem guardado cada um de nós. Livramentos que nós não sabemos. Quantas pessoas morreram na pandemia? Nossas mães, nossos pais, nossos filhos. Mas nós temos que pensar que se nós estamos vivos, Deus está ainda, sabe, nos guardando. E quando você não escuta, você enlouquece. Sabia que a palavra absurdo vem daí? A palavra absurdo vem da pessoa que não quer escutar, não é porque não pode, mas ela não quer escutar ninguém, aí a vida dela fica absurda. A cabeça nossa entra em paranoia. Então Jesus está falando, olhe, escute o que a natureza está dizendo. Jesus ele diz, escute o que a natureza, o que os pássaros estão dizendo para você. E aí, a última coisa então, pare, pense e priorize. A conclusão é maravilhosa. Porque Jesus ele vai ensinar a importância de saber o que é mais importante e o que é menos importante. Ele vai dizer assim, vocês não têm mais valor do que os pássaros. Ele vai dizer assim, o corpo não é mais importante que a roupa. A vida não é mais importante que o alimento. E ele conclui dizendo assim, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas básicas vão sendo acrescentadas.
Então Jesus ele ensina que a saber colocar, entender o que é prioridade na sua vida é um antídoto contra a ansiedade. Porque aí você ordena a tua vida. Já viu gente preguiçosa? Faz tudo de qualquer jeito. Teve um cara um dia que falou comigo assim: Davi, eu só não morro de preguiça porque eu tenho preguiça de morrer. Eu falei assim: cara, que preguiça de você. A pessoa tem mais preguiça que o cara que inventou a bandeira do Japão. Pelo amor de Deus. A pessoa, ela sabe, não faz por onde. Um dia disse que tinha um menino, né? Olha só, o cara acorda 30 anos de idade, acorda 2 da tarde e ainda fala assim: mãe, cadê meu quick de morango? Pelo amor de Deus. Aí o cara andando com um lençol na casa, 2 da tarde. A mãe: ô filho, você acha que a preguiça vai te levar para onde? Para o sofá, mãe. A preguiça vai me levar para o sofá e eu vou ficar lá. Então tem gente assim, cara. Tem gente que é tudo de qualquer jeito. Aí, se você viver assim, fica sossegado, que a ansiedade vai destruir teu coração. Vai destruir. Agora, se você saber ordenar as prioridades na vida. Eu vou encerrar contando um testemunho que aconteceu comigo. Eu tenho uma filhinha que chama Maria. A Maria tem 9 aninhos. E quando a minha filhinha nasceu, ela nasceu com os pés tortos. Então os pés da minha filha, em vez dos pés da minha filha serem assim, os dois nasceram entortados completamente para trás, assim, um problema congênito. E aí foi muito difícil. E aí foi muito complicado, né? A minha esposa Natália ficou muito triste. Mas aí ela nasceu, a médica tinha falado no ultrassom que ela teria um problema nas pernas, um problema no pé. A gente foi se preparando para aquilo, aí a Maria nasceu, e foi tão legal, eu fiz uma oração com ela, Deus abençoou a minha filha. E aí a Maria fez um tratamento. Ela pegava e tinha que ir de 10 em 10 dias lá no hospital, e o médico, olha o nome do médico, Marco Túlio Canela. O cara é um predestinado, é o médico que cuida da perna e ele chama Canela. O doutor Canela, eu falei: me ajuda. E aí ele falou: nós vamos resolver a canela da tua filha, porque de canela eu entendo. Ele falou assim. Então a Maria tinha que ir de 10 em 10 dias, e ele colocava um gesso assim na perna da minha filha, e ia moldando o pé dela, para ir moldando a cartilagem do pezinho dela. Então de 10 em 10 dias tinha que trocar o gesso e ir moldando o pé da minha filha, para ele ficar do jeito certo, para ela conseguir andar. E aí era muito difícil, porque ela gritava, ela chorava, bem pequenininha, recém-nascida, de 10 em 10 dias. 6 meses tratando o pé dela. Depois disso, ela ainda tinha que dormir mais 1 ano. Ela dormia com um ferro, assim, entre o pé e outro. Tinha uma barra de ferro, que era para as pernas ficarem na proporção correta, para ela depois conseguir brincar. Isso foi muito difícil para mim e para minha esposa. Só que eu tinha uma escolha. Ou eu vou enfrentar isso do jeito que Jesus ensinou, parando, respirando, refletindo e priorizando o que é mais importante na minha vida. Ou eu vou encarar essa situação de qualquer maneira, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, sem pensar no que eu estou fazendo, fugindo da responsabilidade, sem ter prioridades claras, aí eu vou ser dominado pela ansiedade. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer? Eu tinha uma escolha. E eu falei isso com a Natália, eu lembro direitinho, quando a Maria nasceu, eu falei: Natália, ou a gente se organiza, ou a gente então vai parar, vai pensar, e nós lemos a Bíblia, nós oramos, ou a ansiedade vai destruir a nossa vida, e aí a gente vai nem fazer nada direito. Então foi difícil, foi muito difícil. Mas aí, graças a Deus, o tratamento deu certo. Hoje minha filhinha, ela brinca, ela corre, ela quer aprender a surfar agora, oh, coisa boa, tá vendo? Ela anda de skate, ela luta judô, ela derruba as pessoas, ela é uma benção, minha filha. Então, e aí, se a gente abrisse aqui o microfone, cada um poderia contar um desafio que às vezes você está passando hoje. E eu quero encerrar fazendo uma oração, se vocês me permitem, né? Depois da morte de Cristo tem a ressurreição de Cristo. Então existem momentos de silêncio. O Evangelho, antes de ser um som, ele é um silêncio. O sábado, Jesus morreu na cruz. Quer dizer, ele conhece a minha e a sua dor. Ele não fala para você vencer a ansiedade, sendo que ele não passou, ele passou por isso. Antes de ser crucificado, está escrito na Bíblia que Jesus se ajoelhou num lugar chamado Getsêmani, e ele suou sangue, ele chorou.
E ele falou com Deus: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele foi crucificado, ele morreu, mas nós cremos que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E aí então veio o cumprimento da missão dele, trazendo vida, trazendo esperança. Por maior que seja a sua, a minha ansiedade, Jesus tem uma palavra para mim e para você: busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu quero fazer uma oração pedindo para Deus te abençoar, a tua casa, a tua família, especialmente tirando ansiedades inúteis, para que todos nós possamos ter hoje uma boa noite de sono, uma noite de paz, uma noite revigorante. Se você puder abrir sim sua mão, eu quero falar as bem-aventuranças para você, para a sua família, para a sua casa, e nós vamos ter, em nome de Jesus, aí um tempo abençoado. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, não servirá para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. Pelo contrário, coloca no local apropriado, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Da mesma maneira, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Deus abençoe, muito obrigado, fiquem na paz. Queria que vocês dessem mais uma salva de palmas para o Davi de novo. Ixi. Davi é um brother, um amigo, um colega. Tem muito conteúdo dele aí nas redes sociais, rolando no YouTube, muita coisa, muito lugar que ele já foi. E ele tem sido um dos caras, né? Você vê que ele é jovem, né? Apesar de estar com a cara de cansado hoje. Mas é uma das vozes que talvez a gente pode entender assim, que são uma das mais relevantes no que tange ao debate a respeito do cristianismo, a respeito de Jesus, em vários locais que talvez, devido aos ventos da modernidade, desprezam a história ou na sua vaidade de achar que Jesus é uma história simplesmente fictícia, talvez não fazem a leitura correta. O Davi, para mim, é um dos caras que hoje mais se coloca à disposição do reino de Deus, em fazer com que a nossa leitura seja uma leitura mais consciente, uma leitura mais profunda. Então, eu queria só expressar aqui, Davi, a gratidão. Que o Senhor te abençoe. Davi está cansado, ele veio para uma conferência lá na nossa igreja, já falou, ele já fala muito por natureza, aí falou demais esses dias, então ele está bem cansado, mas se quiser, procura o Davi depois aqui para trocar uma ideia. Eu tenho uma dúvida sobre Jesus, Davi está aqui para conversar contigo, orar contigo, né? Custa nada, né, Davi? Já está indo embora mesmo, né? Só no finalzinho. Mas enquanto a gente canta outra música, a última música, eu quero te convidar nesse momento. Davi falou sobre coisas aqui, tocou sobre coisas aqui especiais demais, importantes demais, pelo menos para mim. Numa época onde a gente está sendo super desafiado de todas as maneiras, né? A ter paz, a ter sossego, a talvez vivenciar essa vida de uma maneira mais honesta, de uma maneira saudável. Davi falou muito, não só sobre a ansiedade a nível daquilo que te atrapalha no dia a dia, mas também no nível do teu estilo de vida, né? Tem gente que tem um estilo de vida ansioso, tem gente que talvez por motivos
até biológicos, têm uma ansiedade já generalizada desde a infância. Eu quero te convidar para orar nesse momento comigo. Se você se identificou com essa palavra, se você reconhece que no dia de hoje, no agora, apesar de você tender a olhar para trás, né, por mais que você agora tente olhar para trás e falar assim, cara, eu acho que eu não tenho mais força, eu queria te convidar para um tempo especial de oração agora. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos aqui, se você se identificou com essa palavra e se você está compreendendo que o Jesus que foi pregado aqui é um Jesus real, eu queria te convidar a orar comigo nesse momento. Talvez você agora, porque a palavra te convidou à mudança, talvez o seu corpo está dizendo assim, será que tu precisa mudar mesmo? Talvez porque a palavra falou verdadeiramente contigo e porque a palavra realmente foi muito clara a respeito daquilo que Jesus é para nós. Talvez o teu corpo agora e a tua mente estão dizendo assim, não, será de novo? Deixa eu procrastinar mais uma vez, Jesus. Deixa eu procrastinar mais uma vez o convite. Amanhã eu converso com Deus, amanhã eu melhoro. Então, não queria revelar, né? Mas faz muito tempo que eu cheguei aqui, como a Jennifer falou, cheguei aqui mais ou menos uns 14 anos atrás. E foi por causa de uma palavra que eu fiquei aqui e estou aqui. Isso é muita graça de Deus. Eu queria te convidar, meu querido e minha querida, a não subestimar a palavra. Talvez muitas palavras te escravizam até hoje. Muitas palavras que lá atrás foram faladas sobre você te escravizam até hoje. Mas eu quero te convidar a não subestimar a palavra que não é minha. Não é a palavra do Davi, é a palavra de Deus. E eu quero te convidar a orar nesse momento. Se você se identificou com isso, fecha os teus olhos aí. Pai amado, Pai querido, Pai precioso, nós te pedimos aqui como filhos teus, porque a tua palavra que é viva e eficaz nos diz que a oração do justo tem os seus efeitos. Paizinho, talvez a preocupação está acabando com muitas pessoas. Eu me identifico com isso, Senhor, porque muitas vezes a preocupação me faz tomar atitudes precipitadas. Muitas vezes a ansiedade, não aquela normal que o nosso corpo permite, mas aquela na qual a gente não tem mais controle, nos fazem até muitas vezes nos deitar com pessoas que a gente não queria, mas porque a gente está carente, a gente faz isso. Muitas vezes essa ansiedade faz com que a gente tente usar substâncias, meios, para que a nossa euforia, para que a nossa carência seja suprida, mas depois a gente entende que a gente voltou para o mesmo lugar. Paizinho, e a tua palavra viva e eficaz que diz que o Senhor Jesus é uma água que mata a nossa sede. E o Senhor é uma água que mata a nossa sede todo dia, nos dando a oportunidade de fazer as mesmas coisas, repetidas vezes, como se fosse a primeira vez. É a tua palavra que nos permite voltar para casa e entender que por mais que a nossa família nos marque negativamente, é a tua palavra que nos enche de amor e nos permite ver o poder do teu perdão e entender que voltar para casa pode ser aquilo que a gente mais precisa. É a tua palavra que faz com que a gente possa olhar para o nosso vizinho, para o nosso próximo, para o nosso colega, para a nossa amiga de trabalho e dizer que a gente pode conviver com ela mais uma vez. É o teu perdão, Senhor, sobre as nossas vidas, que é poder, Senhor, para que a gente descanse na verdade do Evangelho, de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. E talvez, Senhor, o que nós precisamos é entender que não é a nossa profissão que vai nos saciar, não é mais uma noite que vai nos saciar, não é mais um dia de uso e abuso que vai nos saciar, mas são dias na tua presença, Senhor, que vão dar significado real para a nossa vida. Diante daqueles que eu não conheço, mas o Senhor conhece, coloca a tua mão poderosa e soberana, Senhor, nesse momento. Não só nos visitando, Senhor, mas que a tua palavra, Senhor, que a tua presença habite, Senhor, nas pessoas que nesse momento entendem que só não precisam de uma visita tua no sáudio de segunda, numa igreja de domingo. Mas existem pessoas aqui, Senhor, carecendo da tua habitação todos os dias, todo dia da semana, toda hora, Senhor. Faz isso em nome de Jesus. Nós cremos nisso
Nós não subestimamos a Tua palavra e o Teu poder aqui. E é por isso que nós choramos e Te agradecemos, entendendo que o Senhor faz essas coisas, que o Teu Espírito Santo nos convence daquilo que nós realmente precisamos. E é assim que nós choramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queria te convidar para ficar de pé nesse momento, cantar essa última canção com a gente. Se você souber, canta junto também. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, o meu Salvador. Mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi por sua cruz. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado, com as palmas pela cruz, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu me aproximo. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é me redimiu. O quanto és fiel, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, quebrantado. Se você não deu
feliz Páscoa para alguém. Deseje aí uma feliz Páscoa. Deseje aí uma boa semana para quem está perto de você. Segunda-feira que vem a gente se encontra. Se liga nas redes sociais e a gente continua sendo salvo. Valeu, galera. Deus abençoe. Quebrantado o seu amor.